Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de projetos na escola. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Justiça e Cidadania, também se aprende na escola. Eu sou o professor Emerson, professor da Rede Municipal de Ensino, e para essa videoaula nós teremos a companhia de algumas pessoas, convidados muito especiais. E aqui comigo nós temos aqui a doutora Adriana. Tudo bem, doutora? Tudo bem, uma honra estar aqui representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Muito bem. Então vocês podem acompanhar na tela também, nós teremos a presença de outros convidados no decorrer desta videoaula. Então acompanhe lá. Nós teremos aqui um vídeo da desembargadora Joici Machado Camargo. Também teremos a fala da doutora Adriana de Lourdes Cimete, da doutora Fernanda Karen de Chueire Sanches, depois ela pode até me corrigir, também do Dr. Regis Rogério Vicente Sartori e Dr. Gabriel Bittencourt. Muito bem, então olha só pessoal, durante essa videoaula nós iremos aqui, na presença inicialmente da doutora Adriana, falar um pouco sobre o projeto que é desenvolvido nessa parceria entre o Tribunal de Justiça com a Secretaria Municipal de Educação. Doutora, então fala inicialmente um pouco sobre esse programa que é desenvolvido e também um pouco do histórico do projeto. Então, primeiro, olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui, como eu já disse, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a segunda vice-presidência daquela instituição, que é quem efetivamente faz a aplicação do projeto Justiça e Cidadania também se aprende na escola. Como o professor Emerson já me perguntou, e eu vou comentar com vocês, esse projeto existe desde 1992 e ele, portanto, já tem mais de 25 anos, e ele já atendeu mais de 6 milhões de crianças em todo o Brasil. Ou seja, é um projeto que começou aqui no Paraná, começou aqui em Curitiba e que se estendeu, acabou sendo utilizado e é utilizado em todo o Brasil. Esse projeto, ele se desenvolve em algumas fases. Como nós tivemos a pandemia, foi impossível nos últimos anos, nos últimos 2 anos, a gente conseguir desenvolvê-lo, o que foi uma pena, porque é um projeto que a gente sabe que tanto a gente do Poder Judiciário, o Ministério Público, a advocacia gostam de participar, quanto também as pessoas que nos recebem nas escolas. Então, uma das formas da gente levar conhecimento para vocês é através dessa videoaula. E quais são essas fases, então? A primeira fase é aquela que nós apresentamos o material para a escola trabalha com esse material e os alunos, e na sequência, então, nós fazemos uma visita, vai um juiz, um promotor, um advogado, e nós nos apresentamos, fazemos como se fosse uma palestra, uma fala para as crianças. Aí nós falamos sobre vários conceitos que eu vou tentar hoje aqui, junto com os meus colegas que também vão falar, sobre cidadania, sobre justiça, sobre os 3 poderes. Passada essa fase da fala, os alunos são convidados, então, a se dirigir até o Tribunal de Justiça, até um fórum, para conhecer a estrutura do fórum. Eu até trouxe, professor Emerson, algumas imagens, que depois vai ficar mais fácil de vocês perceberem como que é esse prédio do Tribunal de Justiça aqui no Paraná. Por último, as crianças fazem, então, uma apresentação. Essa apresentação, ela pode ser um júri simulado, que depois o Dr. Regis vai comentar com vocês o que é júri. E aí vocês vão entender também a respeito do que seria esse júri simulado. Também pode fazer uma apresentação de música, teatro, cartas, enfim, o que os alunos quiserem. E nós fazemos um fechamento do programa. Então é um programa muito interessante, que traz muito conhecimento e traz muitas matérias relativas tanto à história, à língua portuguesa, à geografia, e que traz, portanto, conhecimento. Muito bem, doutora. Durante a sua fala, a senhora menciona ali um pouco sobre o histórico do programa, é claro. E também uma das fases desse programa é justamente a visita dos estudantes até o Tribunal de Justiça. E nós temos aqui um vídeo com algumas imagens do Tribunal de Justiça, na qual nós iremos passar aqui o pessoal que está acompanhando, os estudantes e demais professores, e daí a senhora pode falar um pouquinho sobre essas imagens ali, até mesmo uma forma assim, de apresentar o Tribunal de Justiça e desta forma as pessoas também puderem entender melhor como que é o funcionamento dessa visita e das atividades que são realizadas dentro do tribunal. Então olha só, acompanhem lá.
Bem, como o Emerson comentou, nós trouxemos um vídeo para expor um pouco e ficar mais fácil para que vocês visualizem o prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ele fica aqui no Centro Cívico, pertinho da onde nós estamos gravando hoje, e é onde ficam então os desembargadores, que são aqueles juízes que já têm mais tempo de carreira e que julgam processos que via recurso. O que é isso? É quando um juiz já deu uma decisão no primeiro grau, né, uma primeira decisão, e aí as partes entenderam que aquela decisão precisava ser revista. Então elas recorrem e isso então é encaminhado para esse prédio que vocês estão vendo aí, que é o prédio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nesse prédio também funcionam as secretarias, as estruturas do Tribunal de Justiça, também funciona o Museu da Justiça, que logo vocês vão ver o vídeo também, e é onde nós temos várias... agora nós vamos começar a falar da sala de sessão. A sala de sessão é onde ocorrem os julgamentos colegiados. O que quer dizer isso? Significam que se reúnem vários desembargadores ou juízes que trabalham nesse prédio, né, no prédio do Tribunal de Justiça, para julgar causas que vieram lá do primeiro grau, que vieram do juiz local, para que sejam reapreciadas. Então, aqui a gente consegue trazer para vocês aonde ficam os advogados, aonde ficam posicionados os juízes. Nessas cadeiras que nós vemos agora, ficam os juízes. Aquela que vocês veem logo ao meio é onde fica posicionado, essa que está agora centralizando. Essa é onde fica o advogado quando vai fazer a sustentação, quando ele vai trazer os argumentos daquilo que ele pretende que seja alterado no julgamento. Esses julgamentos, eles são públicos, isso significa que as pessoas podem ir até o prédio do Tribunal de Justiça e assistir. Quando nós temos causas mais sérias, mais importantes, elas são julgadas no plenário, que é esse que vocês veem agora também no vídeo. O plenário, ele reúne todos os desembargadores do tribunal. Todas essas cadeiras que vocês veem nessa posição do plenário também são ocupadas pelos desembargadores. A presidência fica sentada bem ao centro, e também, aí é bem a posição onde fica sentado o presidente do Tribunal de Justiça. E ao lado dele também aí tem a secretaria, eventualmente mais alguma outra autoridade que esteja compondo o julgamento, ou até mesmo representante do Ministério Público, se assim for o tipo do julgamento que está sendo feito ali. Ali são julgadas causas que envolvem interesses do Estado do Paraná, são julgadas questões relativas a juízes, questões administrativas. São essas as questões que são tratadas ali. E como eu falei para vocês, dentro do Tribunal de Justiça, logo na entrada dele, a gente tem um espaço muito interessante e que é muito legal quando as crianças podem ir até esse espaço, que é o museu. Lá a gente traz um pouquinho da história do Poder Judiciário no Estado do Paraná. Tem móveis antigos, tem fotos, lembranças, documentos importantes. Tem inclusive um documento que fala sobre onde as pessoas discutiam, para a gente entender, né, como a escravidão existiu no país, onde se liberava escravos, onde se tratava da disposição dessas pessoas, né, que eram entendidas como escravas. Aqui é uma sala do júri, na época quando ele era o antigo júri, né, então com os móveis antigos também, para que vocês tenham essa percepção. Hoje em dia, o Tribunal do Júri, ao contrário, tem um prédio específico aqui em Curitiba, fica do lado do prédio do Tribunal de Justiça, né, daquele Palácio do Tribunal de Justiça que nós vimos ali no começo, e ali então são julgados algumas causas que o Dr. Regis vai falar com vocês. O Dr. Regis é o promotor de justiça e por isso é ele que vai explicar a respeito do Tribunal do Júri. Portanto, essas são as imagens, né, muito rápidas do nosso Tribunal de Justiça. Muito legal, doutora. Nós pudemos visualizar ali o vídeo com as imagens do tribunal. E uma pergunta assim que eu faço à senhora, né, provavelmente muitas crianças e adolescentes, estudantes da rede municipal de ensino aqui de Curitiba, nos perguntam, eles podem ir até o Tribunal de Justiça, eles vão até o Tribunal de Justiça conhecer esse espaço, também conhecer o espaço do museu?
Sim, dentro do programa, né, como eu expliquei lá no comecinho da nossa fala, existe uma das fases que é justamente para que as crianças possam ir até o tribunal e façam então uma visita guiada pelos espaços do tribunal, conhecendo exatamente esses locais que a gente trouxe um pouquinho hoje aqui no vídeo. Muito bem. Doutora, no início da videoaula a senhora falou ali sobre as etapas do programa, né, Justiça e Cidadania. E nós sabemos também que os estudantes recebem uma cartilha, né, com orientações sobre o desenvolvimento do programa. Como que é essa cartilha? Também tem um personagem que é o Brasilzinho. Explica um pouco para nós como que é realizado esse trabalho. Exato. No que a gente começa a desenvolver o trabalho, né, com as crianças, o primeiro contato que eles vão ter é com o personagem Brasilzinho, como você bem disse, né, Emerson? E esse personagem, na verdade, é o que vai levar as crianças a passear por dentro das duas cartilhas que elas recebem. E essas cartilhas vão tratar dos temas que agora a gente vai começar a tentar apresentar aqui também. Um desses temas seria justamente cidadania. O que seria cidadania, doutora? Exato. Então, uma das cartilhas trata exclusivamente da questão da cidadania. É um conceito muito difícil quando a gente pergunta assim, né? O que é cidadania? Como que eu consigo responder, em especial para vocês, crianças, o que é cidadania? É mais fácil a gente observar o conceito de cidadania na vivência. Então, por exemplo, quando nós vivemos em comunidade, né? E todos nós vivemos em comunidade. Nós moramos numa cidade chamada Curitiba, que tem várias e várias pessoas que moram nela. Quando a gente mora sozinho, quando a gente mora isolado em algum lugar, a gente não precisa muito de regras, a gente não precisa muito de estabelecimento de contratos para viver em comunidade, né? Porque afinal de contas não tem a comunidade. Porém, 99,999% das pessoas vivem em comunidade. E ao viver em comunidade, necessariamente a gente precisa criar regras de comportamento, regras de direitos e deveres. E isso faz com que a gente possa viver em comunidade. Então, se diz que uma pessoa é cidadã quando ela está inserida nessa comunidade e ela tem direitos e tem deveres. A nossa Constituição Federal, por exemplo, ela tem inclusive o título de Constituição Cidadã. E ela é assim chamada porque ela traz, principalmente nos seus artigos 5º e 6º, vários direitos e garantias a todos nós. Um dos nossos maiores direitos é o direito à vida. É um direito extremamente importante que dá a gente o direito de estar presente na nossa sociedade. E que depois até o Dr. Regis vai poder conversar com vocês a respeito do porquê que tem inclusive o Tribunal do Júri, né? Que vocês vão ver até imagens. Dentro então desses direitos, para que se exista, né, um equilíbrio, porque todo mundo vai querer direito, né, e não vai lembrar muito dos deveres, das obrigações. Por isso existe todo um sistema jurídico, um sistema legal, um sistema de governo que nós temos aqui no Brasil. No nosso caso, nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses três se chamam os três poderes. O legislativo, ele tem por obrigação criar leis, fazer legislação, portanto, né, que são as leis, para que o executivo, né, que é o poder executivo representado, por exemplo, pelos municípios, pelo governo do estado, pelo presidente que fica lá em Brasília, né? Então eles têm que cumprir as normas que o legislativo passa para eles. E quem forma o legislativo, né? Eu estava aqui falando já do executivo, lembrando do prefeito, do governador, do presidente, mas havia me esquecido de falar quais são quem compõe o legislativo. Aqui na nossa cidade, o legislativo é composto na Câmara de Vereadores pelos vereadores. Temos também os deputados, que são os deputados estaduais que ficam ali na Assembleia Legislativa. É aquele prédio que fica do lado do Tribunal de Justiça. E ainda temos os deputados federais e os senadores. Esses ficam lá em Brasília, naquele prédio do Congresso Nacional, que a gente sempre acaba vendo nas notícias, acaba acompanhando, né, com imagens desse local lá em Brasília. Nesse contexto todo, então, nós temos o legislativo que cria as leis, o executivo que tem a função de executar, e aonde entra o terceiro poder, que é o judiciário.
O judiciário, ele tem por função fazer cumprir as leis. Então, o judiciário existe justamente como um guardião da Constituição. Lembra que eu falei da nossa Constituição cidadã? Que ela é importante, que traz garantias, traz deveres, mas traz vários direitos que são muito importantes para a gente enquanto comunidade, enquanto ser humano, enquanto cidadão? Então, essa Constituição, ela deve ser seguida e aplicada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, por sua vez, é composto, então, com pessoas como eu, que sou juíza há 22 anos praticamente, pela doutora Fernanda, que ainda vai conversar com vocês, que também é juíza e trabalha numa vara de família aqui em Curitiba. E o Judiciário, portanto, atende várias demandas, atende a resolução de problemas. O que quer dizer isso? O Judiciário, então, tem por função auxiliar as pessoas quando aparece algum tipo de conflito ou outras situações, até como no direito ambiental e tudo mais, para que cesse um determinado conflito. Esses três poderes, legislativo, executivo e judiciário, eles devem estar harmônicos, eles devem, fiscaliza o outro, um organiza a atividade do outro para que a gente mantenha a principal característica da cidadania, que é a democracia. Então, para que nós tenhamos a democracia, nós precisamos de uma outra coisa que vai expressar claramente o exercício da democracia, que é o direito ao voto. Então, quem vota? Quem vota é cidadão, é cidadã. Por isso a importância de a cada 2 anos nós sempre termos eleições onde as pessoas então são chamadas a participar desse processo. Isso é bastante importante, é bastante que as pessoas tenham a percepção da necessidade de que a votação, participar de votação é relevante para que se consolide a nossa democracia, porque esse é o caminho que nós temos para que a nossa democracia ela sempre se estabeleça. Bem, terminando então de falar sobre os 3 poderes aqui rapidamente com vocês, eu vou agora trazer para vocês e apresentar para vocês o Dr. Regis. Ele é promotor de justiça, trabalha aqui em Curitiba também, e ele vai poder falar um pouquinho sobre que papel que exerce o promotor de justiça. Até agora eu falei muito do juiz, agora vocês vão conhecer um pouquinho do promotor. Então, como a doutora Adriana mencionou, estamos aqui agora com o Dr. Regis, promotor do Tribunal de Justiça, que irá falar um pouquinho sobre também o papel do promotor, não é mesmo, doutor? O papel do promotor de justiça é muito importante. Ele tem a função de acusar pessoas que praticam crimes. Essa é uma função importante, porque não é qualquer pessoa que possa fazer essa acusação. É um órgão do Estado, é o promotor de justiça que tem essa função. O juiz julga, o promotor acusa quem pratica crime e o advogado defende. Essa é mais ou menos a função desse sistema de justiça. Promotor, aqui no Brasil, quais seriam assim, os crimes que o promotor ou o Tribunal de Justiça julga? Olha, muito importante a sua pergunta. Na verdade, como a doutora colocou, o Poder Judiciário julga quem pratica crimes. O promotor acusa, como eu coloquei para vocês. Mas a sociedade, a população, também tem a função de julgar alguns crimes, como, por exemplo, no Tribunal do Júri. Essa função é feita pela sociedade, por 7 pessoas que têm essa função de julgar o seu semelhante, julgar a pessoa que tenta tirar a vida de uma pessoa ou que tira a vida dessa pessoa. Essa é a função do Tribunal do Júri. Como a doutora colocou, esse Tribunal do Júri aqui em Curitiba fica ali no Centro Cívico, do lado do Tribunal de Justiça. Lá tem um juiz, um promotor e o advogado que realizam essa sessão para o julgamento dessas pessoas. Muito bem. Durante a fala da doutora Adriana, ela falou sobre os direitos e deveres, né, principalmente das crianças. E, claro, nós estamos nos dirigindo a essa videoaula para as crianças e adolescentes aqui da Rede Municipal de Curitiba. E aí uma pergunta que eu faço ao senhor, aqui no Brasil existe uma lei que protege as nossas crianças e também os adolescentes? Existe, como colocado mais uma vez, o Estatuto da Criança e Adolescente é super importante para as nossas crianças. Ele estabelece direito à educação, direito à saúde, direito a uma pessoa que cuide da sua criança, que cuide das crianças. Isso é fundamental para nós.
Essa lei é de 1990. Foi feito lá pelo Poder Legislativo, lá em Brasília, lá no Congresso Nacional. E que ela vale para todo o Brasil. Em cada criança brasileira, ela merece ser protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela é de fundamental importância para nós, não só para as crianças, mas para os pais, para as mães, aquelas pessoas que cuidam das crianças, para os avós. Todas as pessoas têm a função de proteger as crianças. E outra coisa, não é só a família, não é só a pessoa que cuida da criança que tem essa responsabilidade. Os poderes executivo, o judiciário, o legislativo também tem essa função de proteger as crianças, fornecendo para ela um processo relativamente rápido, fornecendo para ela os meios de subsistência. Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de fundamental importância para todos, não só pelas pessoas que cuidam das crianças e dos adolescentes, mas também pelo Estado. Ele tem a função de proteger as crianças e adolescentes. Tanto isso que nós temos delegacias que protegem crianças, promotorias que protegem crianças. Nós temos no Poder Judiciário, varas ou órgãos dentro do sistema de justiça que protegem as crianças. Essa é a nossa função. A função do sistema de justiça, a função do Poder Executivo e do Legislativo no sentido de proteger as crianças. Doutor, além das funções criminais, tem outras funções também que o promotor atua dentro do Tribunal de Justiça? Sim, nós temos outras funções. Além de acusar quem pratica crime que nós colocamos, o promotor de justiça tem a função também de fiscalizar o cumprimento das leis. Fiscalizar se o Estatuto da Criança é obedecido, fiscalizar se o Estatuto do Idoso é obedecido, fiscalizar a questão da saúde pública, fiscalizar a questão do meio ambiente, se o rio é poluído ou não. Essas são mais funções que o Ministério Público atua, fiscalizar o cumprimento da lei. Isso é uma função importantíssima, que nós temos toda uma capacidade para realizar isso. E nós realizamos também atendimento da população, como por exemplo aqui em Curitiba, no Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades, em que qualquer pessoa de Curitiba tem acesso de forma online, via WhatsApp, via e-mail ou de forma presencial no Ministério Público do Estado do Paraná, que fica ali no Centro Cívico. E nós temos também fóruns descentralizados aqui em Curitiba, em que a população pode ter acesso ao promotor de justiça para defender o seu direito e, por assim, fazer efetivamente a justiça e o cumprimento da lei. Nós vamos passar a palavra agora ao Dr. Gabriel, que falará sobre direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Então, olha só, você que está acompanhando essa videoaula, quanto conhecimento, quanta informação que estamos adquirindo no dia de hoje, não é mesmo? Tivemos aqui a fala da doutora Adriana, também do promotor doutor Regis, e agora nós temos a presença aqui de uma fala do doutor Gabriel, ele que irá falar sobre as funções do advogado, não é mesmo, doutor? Obrigado, professor Emerson. Quero contar para vocês o que faz um advogado. Sabe quando você está brigando em casa, ou arranjou problema com o irmão, e a mãe te chama para conversar no final do dia? Você já pensou que bom seria se você tivesse alguém para te representar e defender o teu ponto de vista? É isso que um advogado faz. O advogado serve para defender aquelas pessoas que tiveram o seu direito violado. Então, se você, que é um cidadão, como estudante, tem direitos à educação, à saúde, à família, à cultura, se algum desses teus direitos forem violados, você pode procurar um advogado para te representar na justiça e defender tudo aquilo que você tem direito de receber. Doutor, o senhor falou ali sobre direitos e deveres, né? E uma das perguntas básicas que nós temos é justamente esse. Quais são os direitos das nossas crianças, adolescentes, as pessoas, a sociedade de forma geral, mas também quais são os deveres do cidadão? Você, como cidadão, tem um monte de direitos. Para começar, sei que você é estudante, então você tem direito à educação, você tem direito à alimentação, você tem direito à moradia, você tem direito a ter uma família, você tem direito a poder circular pelo teu país de lá para cá, você tem uma série de direitos, mas você não pode esquecer que você tem deveres. Sabe quando você está brincando na tua casa, você espalha tudo no chão e depois você tem que guardar
Os deveres funcionam mais ou menos dessa maneira. Você tem dever de obedecer aos teus pais, você tem que ser correto, você tem que obedecer também aos teus professores, você tem que ter uma conduta dentro da escola que seja bacana com o teu amigo, você não pode brigar o tempo todo, você não pode ofender o teu colega, então lembra disso. Sabe quando a tua mãe fala pra você assim, ó, tem que escovar os dentes antes de dormir? Você tem deveres, não só direitos. Muito bem, doutor. Nós aqui estamos, né, nos dirigindo a crianças e adolescentes e é muito comum, até mesmo, seja perguntado na escola, pelos pais, pelos amigos, quando eu crescer, o que eu quero ser? Né? E se alguns dos nossos alunos, provavelmente muitos deles, vão responder assim, eu quero ser um advogado. O que o senhor, sendo advogado, recomendaria a essas crianças e adolescentes que provavelmente têm esse desejo de futuramente ser um advogado? Professor Emerson, essa é uma pergunta interessante, porque ela aparece várias vezes no nosso dia a dia. Se você tem vontade de ser advogado, o que eu te aconselharia no primeiro momento é, leia bastante. Você precisa conhecer não só sobre as leis, mas sobre o mundo, sobre a cultura. Então, para isso é importante, desde agora, o momento que você está na escola, ir na biblioteca, emprestar livro direto, ler tudo que você puder. Isso vai fazer muita diferença para a tua formação profissional no futuro. Além disso, é muito importante você se relacionar bem com as pessoas. Você vai interagir com pessoas o tempo inteiro enquanto advogado. E além disso, quando você for advogado, você vai precisar de cliente. E cliente vem por indicação na maior parte dos casos. Isso significa que ter um bom relacionamento com as pessoas à tua volta também é essencial. Doutor, eu sou lá criança, estudei bastante, estou lendo tudo quanto é gibi, livros, enfim, estou me preparando para me prestar o vestibular, estudar para ser um futuro advogado. Aí me formei advogado. Qual é a parte mais legal e também qual que é a parte mais chata de ser um advogado? Essa é uma pergunta interessante. Sabe qual que é a parte mais legal de ser advogado? É quando você percebe que tem alguém que confiou em você e deixou nas tuas mãos a busca pela solução de um problema que está atormentando essa pessoa, essa família. Saber que tem alguém que confia em você e que deposita a esperança dela em você é muito bom. E outra coisa que é legal do nosso dia a dia é conversar com pessoas diferentes. Quando a gente está atendendo alguém no escritório, quando a gente está falando com um juiz, quando a gente está no tribunal, a gente está falando com pessoas o tempo todo. Então a gente ouve histórias o tempo todo. E isso é muito bom. Agora você perguntou, professor Hermes, sobre a parte chata. Eu falei para vocês agora há pouco de arrumar os brinquedos quando vocês espalham, né? No trabalho do advogado também tem parte chata, né? Por exemplo, a gente precisa ter um escritório. Então, às vezes, tem que organizar o dia a dia do escritório, tem que comprar material de escritório. Às vezes, dentro do escritório tem algum probleminha para ajustar com um colaborador, com alguém que está na tua equipe. Você tem que sentar, conversar, ajustar, né? Essa é a parte chata, mais burocrática do trabalho do advogado. Mas eu posso garantir para você que o nosso trabalho é formado por mais partes legais do que partes chatas. Muito bem. Olha só que interessante, você que está acompanhando, está podendo ter essa experiência aqui, né? A presença do Dr. Gabriel falando sobre essa vivência, experiência de ser um advogado, ele é advogado do Tribunal de Justiça. Para nós fecharmos esse bate-papo aqui, doutor, uma outra pergunta assim, e agora para que as pessoas, a própria sociedade tenha esse conhecimento, digamos que algo aconteceu e eu me senti lesionado sobre tal situação. Porém, eu não tenho condições de até mesmo ter um advogado, de pagar por aquele serviço que ele irá prestar. De que forma que essa pessoa pode ter direito a um advogado? Primeiro, se ela tem direito a esse advogado, a essa defesa, para que ela busque atingir os seus direitos ali e talvez rever aquilo que ela se sentiu lesionada sobre algum acontecimento. Professor Emerson, essa pergunta também é muito importante. Eu preciso te dizer que mesmo que você ou a tua família não tenha condições financeiras de pagar um advogado, tem pelo menos 3 formas de você ter os teus direitos defendidos na justiça por um advogado sem você precisar pagar. Eu vou começar pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um corpo, é um time de advogados públicos do Estado que funciona especificamente para atender essas pessoas que não têm condições de contratar advogado. Não deu certo a Defensoria Pública, tem uma segunda opção. As faculdades de direito, os cursos de direito que formam as pessoas que depois vão ser advogadas, juízes, promotores, eles são obrigados a ter um escritório modelo, é assim que a gente chama, um núcleo ali de prática jurídica, para que os alunos possam exercitar a profissão junto com os professores. E esse núcleo atende casos reais.
Por exemplo, o caso da pessoa que não pode contratar um advogado. Então é uma segunda opção. Além dessas duas primeiras, tem uma terceira, que é o que a gente chama de advocacia dativa. A advocacia dativa é formada por advogados particulares, eles não são servidores públicos, tá? Mas eles são pagos pelo Estado. Eles são advogados que se voluntariam para trabalhar nas situações em que a pessoa não tem ou não pode contratar um advogado. Então essas são as três opções principais para quem não tem condições financeiras de pagar um advogado. E aqui eu já quero aproveitar e fazer um gancho para o próximo participante dessa videoaula, que vai falar sobre a Justiça no Bairro. Esse é um projeto do Tribunal fantástico, onde o advogado também pode participar, porque ele atende causas, situações do dia a dia de pessoas e de famílias que estão passando por alguma dificuldade financeira e que precisam de uma solução urgente para o seu caso. E ali também participam advogados como esse que eu mencionei há pouco, que vão atender essas pessoas e ajudá-las a resolverem os seus problemas. Então, olha só, conforme o Dr. Gabriel mencionou, agora nós temos aqui a presença da doutora Fernanda Caras Sanches. Ela que é juíza da Vara de Família aqui de Curitiba. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Então, a doutora Fernanda irá falar para nós agora um pouquinho sobre o papel do juiz. Ela que é juíza, então ela vai comentar conosco qual é o papel do juiz, doutora. Então, já foi falado bastante aqui sobre o Poder Judiciário, o Ministério Público, a advocacia. O Dr. Gabriel comentou com vocês como faz para se tornar um advogado. E também eu queria falar um pouco, antes de falar o que o juiz faz, como se faz para ser um juiz, né? Também tem que fazer o curso de Direito, também tem que estudar muito, mas além de se formar no curso de Direito, o juiz, depois ele tem que fazer mais um concurso. Então ele se forma, faz a faculdade de Direito, espera 3 anos advogando ou assessorando algum juiz ou sendo defensor público, e daí depois ele presta o concurso para ser juiz. Qualquer pessoa pode prestar o concurso para a magistratura, que é o concurso para ser juiz. Isso é muito importante, porque estudando bastante e querendo ser juiz, é uma carreira que está acessível a todo mundo. Mas o que o juiz faz? Em que áreas que o juiz atua? Geralmente a gente vê muito filme, muita televisão, e a gente acha que o juiz é só aquela pessoa que está ali na mesa batendo o martelinho nas audiências criminais ou no tribunal do júri. Mas será que só isso? Será que o juiz só decide questões envolvendo crime? Não, o juiz tem bastante outras competências, bastante outras áreas de atuação. O juiz atua em áreas de família, em áreas de contratos, em áreas do direito do consumidor, propriedade, quando as pessoas têm dúvidas sobre se deve pagar um tributo, se deve pagar um imposto, se o Estado cobrou direito, se o Estado não cobrou. Tudo isso o juiz pode decidir. Então, lá na sua família tem um conflito, os pais se divorciaram e não estão se entendendo sobre quem vai ficar com o filho, sobre quanto vai pagar de pensão, sobre quem vai ficar com a casa, né? Se um pode visitar determinado dia ou não. Bom, não chegaram num consenso, quem vai decidir é uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, que é alguém isento, que é alguém que não conhece aquelas pessoas que estão envolvidas no litígio, é o juiz que vai tomar uma decisão imparcial. Se as pessoas, por exemplo, têm um problema com um produto que elas compraram lá na internet, esse produto ou não chegou, ou chegou com defeito, a pessoa ligou lá na loja e a loja não quis resolver. Pediu o dinheiro de volta, a loja não devolveu. Bom, o que fazer? Pode-se recorrer aos juizados especiais. Até 20 salários mínimos, a pessoa não vai precisar de advogado. Pode ir direto aos juizados especiais e provocar o Poder Judiciário para ter uma solução dessa sua situação, desse problema com o produto. Se a empresa, mesmo depois de ter procurado o judiciário, não resolveu o problema da pessoa, quem vai decidir o que está certo e o que está errado? Será o juiz. Bom, empresa,
vai devolver o produto, vai devolver o dinheiro. É o juiz que vai falar quanto, como, onde. Então o juiz tem essas várias formas de atuação, professor Emerson, e ainda que eu ficasse acho que um dia inteiro falando aqui, eu não ia esgotar, porque tem vara de infância, a questão da adoção, que é algo bastante importante, que é uma atuação social da magistratura, né? Fora questões criminais e tudo mais. Então a gama de atuação, as questões trabalhistas, né, que tem a Justiça do Trabalho, embora não seja a nossa atuação, mas a Justiça Trabalhista, então a área da magistratura ela é bastante ampla. Eu imagino. E assim, doutora, a senhora falou, né, sobre audiências e, claro, existem diferentes possibilidades dessas audiências ocorrerem. Mas tratando-se de uma audiência ali que é realizada e quem toma a decisão é o juiz. Porém, em todas as audiências, ela é tomada exclusivamente pelo juiz ou pode ser tomada por outras pessoas também? Então, o doutor Regis, doutor promotor de justiça, já me antecipou que há uma situação muito específica em que uma decisão, por exemplo, de um crime não é tomada pelo juiz, mas pelos jurados. Mas isso é muito específico e só naquilo que a gente chama de crimes dolosos contra vidas. O que é isso? Naqueles crimes em que se tenta ou se tira a vida de uma pessoa. Tirando essas situações, a decisão que o juiz toma, ele toma sozinho. Ele vai estudar o caso, ele vai fazer a audiência, ele vai olhar as provas, ele vai ver todos os documentos do processo, ouvir testemunhas e então vai tomar a decisão. E essa decisão ele vai tomar sozinho. No entanto, professor, isso não impede que o juiz faça uso de outros conhecimentos. Então ele pode pedir uma perícia de um médico, de um engenheiro, pedir um estudo psicossocial, que as psicólogas vão até a casa da pessoa para ouvir a criança, para ouvir os pais e com isso ter melhores instrumentos para tomar a sua decisão e dar às pessoas uma decisão que seja o mais próximo possível daquilo que elas esperavam que acontecesse na realidade. Doutora, a senhora mencionou ali, né, as várias funções do juiz, né, em que ele pode estar presente em diversas atuações dentro da sociedade. Tratando-se de sociedade, como que a sociedade pode ter acesso ao Poder Judiciário? Então, professora, cada vez mais o Judiciário está mais próximo da população. Hoje nós não temos só aquele prédio no centro cívico, né, que fica no centro de Curitiba. Temos hoje mais 5 foros descentralizados que atuam nas áreas de família, infância e juventude e juizado. São eles Santa Felicidade, Boqueirão, Cidade Industrial, Pinheirinho e Sítio Cercado. Além disso, há também o foro descentralizado do Cajuru, que atua na área exclusiva dos juizados especiais. Além de tudo isso, há diversos programas do tribunal que também visam aproximar o judiciário da população. Talvez um dos mais conhecidos deles, né, que tenha também mais tempo, seja como o Dr. Gabriel colocou, o Justiça nos Bairros, que faz os conhecidos casamentos coletivos, faz mutirões de conciliação, tem uma atuação também pré-processual em que as pessoas podem procurar a Justiça nos Bairros antes mesmo de ter um processo e que já atendeu certamente milhões de pessoas ao longo de todo o Paraná. Então, o Judiciário está atendendo a cada vez mais pessoas, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná. Então, para que agora os alunos, as crianças possam ter um gostinho do que é esse maravilhoso projeto e que ano que vem a gente espera poder realizar em loco nas escolas, eu chamo os nossos demais colegas para falar um pouco e mostrar um pouco algumas fotos desse projeto. Muito bem, estamos nos encaminhando para o final da nossa videoaula, né? Mas antes eu gostaria aqui de agradecer a presença, né, das autoridades que vieram do Tribunal de Justiça para falar um pouco sobre esse programa que é realizado do programa Justiça e Cidadania Também se Aprende na Escola. Então, doutora Fernanda, muito obrigado, doutor Gabriel, doutora Adriana e também o doutor Regis. Essa parceria aí que é realizada entre o Tribunal de Justiça com a Secretaria Municipal de Educação.
Nós que agradecemos a oportunidade, espero que a gente tenha conseguido levar um pouco de conhecimento para vocês e, em especial, que a gente tenha conseguido deixar aquela chaminha do quero mais. E para isso ficar mais evidente ainda, nós vamos mostrar algumas fotos que foram tiradas no desenvolvimento dos projetos nos anos anteriores, antes da pandemia. Porque a gente está torcendo muito para que no ano que vem a gente possa estar novamente presente com vocês e possa novamente estar abrindo as portas do Poder Judiciário, lá do prédio do Tribunal de Justiça, para recebê-los em novos encontros. Então fica aqui o nosso muito obrigada pela atenção, pela forma como o pessoal da Secretaria Municipal da Educação também nos recebeu. E aproveito para deixar agora uma mensagem muito importante que foi trazida pela desembargadora Joeci, que é a coordenadora do projeto Justiça e Cidadania se aprende na escola de todo o Paraná. Então ela atende não só aqui Curitiba, mas todo o Paraná. Então a fala da desembargadora Joeci é muito importante. Vamos lá? Estou aqui para dizer a vocês que vocês são a esperança desse país. Crianças bem orientadas, crianças que, na realidade, estão dispostas a fazer uma diferença muito grande e, quem sabe, seguir uma profissão como a nossa, é o que eu desejo a vocês. Então, recebam de mim, nesse momento, de uma magistrada de mais de 30 anos e que chegou aqui por estudar muito, muito. E simplesmente dizer para vocês que da simplicidade é que chegam ao sucesso, da humildade que faz com que nós tenhamos muita alegria na vida. Formemos a nossa família, possamos ter um momento momentos de criatividade, é o que vocês podem desenvolver daqui para frente. E principalmente, a fé em Deus. Desejo a vocês, crianças deste Brasil, que vocês sejam realmente o nosso porvir. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro, porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. Ei, olha eu de novo!
deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou?